Bandeirado. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela. Está começando o episódio 304 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado e mais completo das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! A gente não cansa de dizer, a gente vai repetir sempre, é sempre muito legal quando você participa com a gente, quando você deixa seus comentários, suas opiniões, críticas, sugestões, elogios, enfim, fiquem à vontade para participar com a gente. facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, instagram @programa bandeirada, youtube.com/bandeirada, nosso feed is.gd/rss bandeirada, pelo Spotify is.gd/Spotify bandeirada, pelo Apple Music is.gd/Apple bandeirada. Para você que ouve pela Rádio Show de Esporte, para você que ouve pela Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela participação de todos vocês. Vocês já sabem, né? Ou vocês ouvem pela página oficial de cada web emissora, ou vocês ouvem usando os aplicativos TuneIn e Radiosnet, disponíveis para Android e iPhone. Começando o programa de hoje, tem bastante coisa para a gente falar, coisas muito interessantes. O Eric não pode participar hoje, problemas técnicos, leia-se o computador a perigo do Eric, mas que ele resolva o mais rápido possível nessa semana. Ainda, Carlos Martins está com a gente. Carlos, boa noite para você. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Eric, recupera seu computador o mais breve possível, pelo amor de Deus. Você faz falta nesse programa. E boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial. Alguém já avisou pro Mark Marques que o campeonato já acabou? Ou ele tá achando que, continuando a engatar vitória atrás de vitória, ele vai conseguir pontuação em 2020? Já vai levar pontuação para 2020? Vai levar de crédito, né, ô Carlos? Isso, sabe quando você completa a sua meta e tipo, é só bônus agora? Aquela gordura na poupança. Bem, a gente não sabe o que é isso, porque a conta tá sempre zerada, né? Eu ia falar... Mas... Normal, eu ia falar que, imagina, se começando do zero ele já dá esse show todo, imagina se ele levasse ponto pra próxima fase, pro próximo ano. Meu Deus do céu, já falo assim, amiguinho, quando é que você quer tirar um ano de descanso? Ah, tá o ano, então tá. Até tá o ano, não. O título é teu, tá? Um ano não, o povo já ia falar, não, já entra em aposentadoria de vez. Vai pra Fórmula 1, vai brincar de Toro Rosso. Vamos lá então, gente, já que a gente tá aproveitando o embalo pra falar de MotoGP, nada mais justo que a gente começar a falar de MotoGP. MotoGP. Muita coisa pra falar do Grande Prêmio do Japão em Motegi. Vamos começar com a principal, claro, né? Marc Marquez venceu a corrida, tendo Fábio Quartararo mais uma vez na segunda posição, Andrea Dovizioso em terceiro, praticamente garantindo o vice-campeonato. Porém, dessa vez, o Fábio Quartararo não precisa se lamentar pelo segundo lugar, porque ele tentou fazer fogo só ali nas primeiras voltas, o Marc Marquez resistiu à pressão e sumiu do mapa, Carlos Martins. Sim, e fato histórico, é a primeira vez que Marc Marquez vence depois de confirmar título. Sempre ou ele abandonava, ou ele terminava... Ele não ganhava. Esse ano, pela primeira vez na história, ele conseguiu o feito. Ganhar uma corrida depois de confirmar do título. Verdade, primeira vez mesmo. Olha aqui. O Quartararo, vamos colocar assim, foi meio que cavalo paraguaio. Aquele que tipo, não, agora vai. Começou bem, vai. Pois é. Pobre mancebo. Não, mas nessa... vamos dar um desconto, porque assim, a moto dele é a mesma especificação do Vale e do Vinhales. Porém, com uma limitação de giros para não ser como uma moto oficial. Sim, e você vê que ele tá andando melhor do que o povo. O Vinhales agora começou a andar muito bem, o que leva a um futuro muito positivo para a equipe Yamaha para 2020.
Agora, impressionante o que o Max dominou esse fim de semana, né? Não, ele fez, desfez, ele falou assim, é pra ganhar, vai ser do meu jeito. Fez, desfez, mandou, desmandou. Dessa vez foi sossegadíssima a vitória do Marques e Monteg, e um duelo muito bom, valendo a segunda posição, e dessa vez o Quartararo ganhou a disputa contra o Dovizioso, ganhou de forma muito limpa, muito bonita e muito aguerrida. Esse moleque, a hora que a moto da Yamaha se acertar, ele vai dar trabalho. Ele já mostrou que é do ramo, Carlos. Posso falar uma coisa? Deve. Meio que perigando queimar a língua. Não duvide se 20 e 12 forem os números da Movistar Yamaha 2021. Eu ia falar isso, 2021. Provavelmente o último ano do Rossi ano que vem, né? E para 2021, a certeza. Vou pensar, já devem fazer até pré-contrato se bobear, para ter o Quartararo na... E falando em Valentino, pobre Valentino, eu queria nesse final de falar, semana, hein? Eu queria falar ele depois de um outro italiano, mas não faz mal. A gente já fala do Rossi. Que desastre o fim de semana dele. É uma pena ver. É que assim, ele sabe que também já tá chegando nas últimas. Tá mais curtindo a Francesca do que outra coisa, né, Carlos? Sim, agora ele tá curtindo a vida doidado. E aí, não duvide se na prova de Valência ele falar que ano que vem vai ser a última temporada, e aí vai ser festa atrás de festa nas pistas do mundo. Que aí vai quem ser tiver só quem morar na Europa, quem tiver algumas lascas para ir na Argentina, vá, porque talvez seja a última vez que Valentino pise em território sul-americano. Como piloto, né? Vai. Sim, Valentino como piloto, que depois ele pula pro outro lado do muro. E a gente já cansou de dizer aqui que a gente pensa ser muito provável, ouvintes, que o Valentino Rossi já esteja em negociações. Rodrigo, o que tá mal é a barriga, não é a boca, não. Fala direito, caralho. O do Rossi subir com a sua equipe, a VR46. E pelo que se ouve falar, ele vai ficar nas 3 categorias, tá? Moto 3, 2 e principal. Seria até a equipe satélite da Yamaha. A ver. Né, Carlos? A ver. Isso que você falou, a resposta é sim ou claro? Em relação ao quê? A ele ter a moto Yamaha ou a ele manter nas 3 categorias? Alternativa C, todas as opções válidas. Ia ser sensacional, porque ó, a gente só tem, mantendo nas 3 e mesmo assim com parcerias, Gresini, Sim. Angel Nieto e só. Tech 3? Tech 3 não, a Tech 3 é 2 e... é 2 e 2 principal, e GP. não tá mais na... Na 3. Tinha a Mark VDS, mas a Mark VDS agora tá só na 2. A Ayo tem na 3 e tem na 2, só que na primeira nem precisa, porque já tem a Red Bull, então a Ayo serve como a equipe oficial da Red Bull na 3 e na 2. Desenvolvimento da Red Bull, desenvolvimento da KTM para subir para principal. A gente pode considerar a própria Sprinta. Na primeira divisão, na MotoGP, a Sprinta é com a Angel Nieto, né, que é a antiga Aspar. Mas na 2 e na 3 eles são separados. É engraçado isso, mas eles... vai entender. Mas tá valendo. O importante é ter as equipes bem estruturadas. E, pô, o dinheiro é o que não falta na equipe do Valentino Rossi, só patrocínio de ponta, filho. Então, pelo menos nessa o Rossi tá bem... Alguns nomes parrudos. AGV, não duvide que... AGV, Oakley, Sky, que é quem banca a equipe, Sky. a Sky. Sim. Cara, só esses 3 patrocínios já é coisa assim extremamente parruda. Fora os próprios do Rossi. Um outro italiano... Monster. Oi? Monster. Aí é sensacional. Um outro italiano, mas esse que se deu bem na corrida, apesar de ficar em terceiro, Andrea Dovizioso, quase garantindo o vice-campeonato. Ele precisa, acho que, sair. Ele tá a 55 pontos, se não me falha a memória, do segundo colocado. Do terceiro, né? 55 pontos
dos terceiros. O Rins e o Vinales estão empatados. Então eles estão... Bom, vai ser a disputa pelo terceiro lugar no campeonato entre os dois. Promete até o final. O Petrucci... Cara, vai ser legal, hein? Rins e Vinales disputando o P3 vai ser legal. O Petrucci começou a se dar bem, mas o Quartararo tá crescendo. É o piloto que mais cresceu nas últimas 5 provas. Não duvide dele ser o terceiro colocado no campeonato. Ele ainda tem margem para isso. Se ele conseguir isso, vai ser algo digno de aplausos, hein? E Muito continuando marcas históricas, esse pódio do Dovizioso foi o 100º dele na categoria. 100º dele na categoria. Como a gente falou no início da notícia, a Honda conquista o seu 25º título, confirmando o número, 25º título da Honda como montadora, desde que surgiu o campeonato de montadoras, né, que se premia. E o Marc Marquez, eu não sei o número, queridos ouvintes, mas eu sei que o Marc Marquez empata com Mick Durham como terceiro maior vencedor da MotoGP. Terceiro maior vencedor na história. Se não me engano, são 68 ou 69 vitórias. Ele empata assim. com o Durham. Se procurar. Ele só tá atrás do Giacomo Agostini e do Valentino Rossi. Valentino Rossi na MotoGP, né, na principal categoria, é o piloto que mais venceu corridas. Então ainda falta esses recordes pro Marc Marquez chegar. Se a continuar nesse ritmo, é questão de tempo dele conseguir esses números. Talvez o que ele não consiga por questão de tempo, e quando eu digo questão de tempo, não é idade. Idade ele tem para bater todos os recordes. Mas a pulga verde e amarela me diz que ele vai querer encarar outros desafios para se mostrar um piloto completo. A gente cansa de dizer aqui que não duvida dele ir para a Fórmula 1, porque ele fez um teste na Áustria e adorou, Carlos. Então, de repente, sim, né? E idade ele tem, ele recém fez 26 anos. Tem muito chão ainda 26 pela anos frente. e já enfileirando recorde atrás de recorde. É impressionante, né? É, o que a gente estava conversando aqui no briefing, se você tem um pouco acima de 30 anos, de 30 e 33 para cima, você é um cara de sorte. Você conseguiu ver o fim da era Durham quando você era criança, se você era um petrolhead. Você viu o início da era Rossi, você viu o fim da era Rossi e vê o apogeu da era Marques. Exatamente. E se bobear ainda, você consegue ver o início de outra era, ou o fim da era Marques ainda. E pra quem é um pouquinho mais antigo, viu a dinastia Wayne Rainey, né? 3 títulos em sequência, só não ganhou o quarto porque ficou paralítico. É. Lá em Misano. Que foi quando começou a dinastia Durham, né? O Kevin Schwantz levou aquele campeonato, mas o Durham iniciou no ano seguinte seu pentacampeonato. Começou a enfileirar título atrás de título, a gente achando, cara, é um mito, não vai ter alguém que supere. E aí vem sempre os próximos pra discordar da gente, né? Sim. Passar a classificação da MotoGP antes de ir para as outras categorias, então. Nós temos o Marques já com 350 pontos, um passeio. Ele tá aplicando um passeio maior do que o Rossi aplicou em 2008 e 2009, por enquanto. O Dovizioso, 231 pontos. Como eu falei, hoje ele tem 55 de vantagem para o Vinales e para o Rins. Ele precisa sair de Phillip Island com 50 pontos de vantagem, ele garante o vice-campeonato. 51, melhor ainda, que não vai para critério de desempate nenhum. O Rins e o Vinales, como eu falei, empatados em terceiro com 176 pontos. Danilo Petrucci, 169 pontos. O Quartararo tá em sexto, foi o campeão dos novatos, sobrou na turma, mais que merecido. É um brilhante nome pro futuro. Tomara que vingue, né? Mas assim, não vou desmerecer o título de Hulk do Quartararo. Mas o único que poderia fazer frente com ele esse ano era o Juan Mir. Que viveu mais nos... E o Mir ficou algumas provas fora. É verdade. Não, eu digo por causa da pontuação do Quartararo. É uma Sim, pontuação é muito totalmente boa. Merecidíssimo. É uma Mas pontuação... vamos colocar, quem eram os rookies desse ano? O Juan Mir, Ciarrin, o Juan Mir, o Ciarinho e o Oliveira.
É, o Oliveira. O Cearinho e o Oliveira não daria para cobrar nada com uma Tech 3 em reformulação. Quem poderia cobrar mais um pouco era o Mir, mas o Mir ficou algumas provas fora. Pelo menos. E aí o Quartararo fez e desfez. Mas pelo menos ele vingou com atuações muito boas. Não, eu digo assim, não é aquele Hulk que só anda lá atrás. Sim, não, sim, é um Hulk que andou bem lá na frente, fazendo frente com gente muito mais tarimbada. Exatamente, foi muito bem. Vamos pra 2 então. Porque na 2 tivemos mais uma vitória de Luca Marini. Primeiro back-to-back dele, né? Venceu 2 provas seguidas. Olha, o outro adotado vencendo. Ele está mostrando que não é muito não. Ele andou bem pra caramba nessa corrida. E ó... Fazendo o Eric presente nessa hora. Deixa. E eu acho... Rodrigo, você não acha nada, você conclui. Eu tenho em mente que o Marini só ficou cozinhando o Thomas Lutz para quando passasse não dar chance pro azar. Ficou ali comboiando, só seguindo o Thomas Lutz. Thomas Lutz fez uma brilhante prova, né? Ele é o vice-líder do campeonato, mas você vê o equilíbrio da Moto 2. Quem deu aquela disparada em pontos foi o Alex Marques. E o Alex Marques tem uma... desinvestou a vencer algumas provas em sequência. Pois é, e de estar gastando a gordura toda agora com um pouco de sofrimento, né? Essa do Japão foi muito sofrimento, gente. Começou na sexta-feira, nos treinos livres, onde ele quase tomou um capote na curva 14. Ia ser um capote daqueles feios. E se transformou numa salvada pra gente colocar ali na lista... Do mesmo nível, procure na internet, gente, de salvadas, a do Niklas Raio e a do Red Mamola. Outro que eu coloco também que fazia salvada, assim, o Gary McCoy, também no fim dos 90 e início dos 2000. O McCoy era tipo o Marques, ele não desistia nunca de botar a moto de pé. Mas foi incrível do Alex Marques, gente. Ele quase caiu, ele voou de frente, ele conseguiu equilibrar o freio, ele foi arrastando o pé, né, só a pontinha do pé, pela pista, equilibrando a moto, olhando pra trás. A hora que encostou, encostou, parou a moto, manteve ligado, subiu em cima, foi embora. Impressionante. Na corrida ele teve pra cair por umas 3, 4 vezes com uma moto totalmente desequilibrada. O 6º lugar foi comemoração pra ele. Terminou em 6º nessa prova. O pódio foi Luca Marini, Thomas Lutz e Jorge Martin. Primeiro pódio do Martin, Carlos. E também tá mostrando que é do ramo, viu? É por isso que tá chovendo aí em Santos, que aqui em Campinas tá. De sábado pra domingo caiu o mundo aqui. É por isso. Tá explicado. Mas tá indo bem. Martin tá indo legal, fazendo pódio agora, primeiro pódio dele. Tá evoluindo na temporada. Lembre-se, queridos ouvintes, o piloto sai de uma moto 250 cilindradas, que é na Moto 3 250, para uma 765. 765, de uma vez só. Então a gente vê muito no 3/2 quem é do ramo. Martin é do ramo, Brad Binder vai chegar muito bem ano que vem na principal, que mostrou ser do ramo. E o Alex Marques vai ficar mais um aninho garantido pra, de repente, pegar uma outra vaguinha, já que ele é persona não grata na Yamaha, né? Qualquer Marques é persona não grata na Yamaha. Qual que é seu sobrenome, filho? Marques. Não, você Tchau. não. Meia volta, vou ver. Alex Marques, 234 pontos, ainda líder do campeonato. Thomas Lutz, 198. São 36 pontos... 36 pontos. 36 pontos, se o Marques chegar às 3 provas que faltam em segundo, ele leva o título. Não precisa nem ser as 3 em segundo, Rodrigo. Bom, ó, são 25, 20, 15, né? 25, 20, 16, ele pode chegar todas em terceiro. Todas em terceiro. Ele subir no pódio as 3 ainda. provas que ele é campeão. Claro que ele vai querer definir antes, né? Como eu falei, são 36 pontos. Sim. Dependendo do que acontecer, se ele abrir 51 pontos no fim de Phillip Island, ele leva o título já na Austrália. Augusto Fernandes, 192 pontos. Jorge Navarro, 186.
Brad Binder 184, falando dos azares, Carlos Martins, ainda pra gente terminar essa 2. O pessoal da SAG deve estar encomendando umas 3 toneladas de sal grosso, né? Tá difícil, viu? Tá difícil. O Tetsuta Nagashima, na hora de largar a moto da problema elétrico, ele estava em 15º no grid, 12º ou 15º, ele fechava uma das filas. Teve que largar do box. Acabou não largando o box, a moto pegou antes, ele conseguiu alinhar em último, mas alinhou no grid. E na primeira curva ele abandona. Difícil, né? Isso na frente da torcida. Não, aí é pra matar qualquer um, né, cara? Em casa, cara, é a mesma coisa você tá jogando em casa, todo mundo gritando teu nome, começa o jogo, na hora que tocar na bola, você torce o pé. Ou como a gente fazia aqui na rua, eu quebrava o dedão ou saía aquele tampão do dedo, normal. Sim. É que o tampão o Vamos pessoal. jogar bola. Tampão o pessoal colava a pele por cima e ia jogar de novo. Passava super bonder e taca ali pau. Isso quando era guspe mesmo. E plástico. Criançada de hoje não sabe o que é isso. Não vai saber nunca. Não vai saber nunca. E pra variar, o Remy Gardner, né? Ele com um relacionamento sério com o chão. Tá deixando o St. Louis com ciúme. Não, e falando em Remy Gardner, bem lembrado, a KTM diz ele que a KTM procurou ele pra subir pra MotoGP já ano que vem. E ele falou, não, quero ficar. Ele vai fazer o que na MotoGP ano que vem? Pois é. É louco. É, mas é aquela história, né? Um pouco de sobrenome, né? Um pouco de sobrenome? Não, nesse caso é muito sobrenome. Nesse caso é muito. KTM procurou um pouco por causa de sobrenome, né? Primeiro ele tem que parar de cair. É a mesma coisa que a gente sempre viveu falando do Eric Granado. Tem que parar de cair. Porque ele, St. Louis, que mais? Que gosta de um chão. O St. Louis é uma coisa impressionante, coitado. Quando mostrou ele abandonando no box, falei, ele caiu de novo. Não, foi problema mecânico na moto mesmo. Pelo menos dessa vez. Um que caía bastante, Scott Redding. Redding caia bastante. Nos tempos de Aprilia. Na Moto 2, quem também vivia beijando asfalto era o Danny Kent. Na 2, né? Porque na 3 ele sobrou. Por falar em Moto 3, por falar em Danny Kent foi campeão com a Leopard Racing e tem um italiano que vai ser campeão com a Leopard Racing, Carlos Martins. Estamos para ver um tabu de 2004 cair. O último italiano campeão na terceira divisão, digamos assim terceira divisão, porque na época era 125 cilindradas, foi o Andrea Dovizioso em 2004 e Lorenzo Dalla Porta venceu e está muito perto do título. Não duvida não que Phillip Island tem festa pra regada Leopard. É que não depende só dele, né? Não depende só do... Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, ouvintes. Estamos ao vivo, então vamos fazer contas. Pegue sua calculadora. 229 menos 161 dá 68 pontos. Bom, pro Tony Arbolino é só ele chegar na frente. Agora em relação ao Aron Canet. São 229 menos 182, dá 47 pontos. É ele ganhar na Austrália e faturar o título. Depende da vitória. Não precisa de muita coisa, não. E considerando que o Aron Canet tá caindo toda hora, né, Aron Canet? Porque, pelo amor de Deus, né? Tá, a moto não tava andando legal, ele tava em terceiro, deu uma errada, ficou em sexto, aí ficou quinto, sexto, quarto, quinto, sexto. Caiu sozinho na curva 9. Fala sério, né? É pra matar. E aliado a isso, né, Carlos? O Lorenzo Dalla Porta tá andando bem. É a segunda vitória só dele no ano, mas ele tem uma coletânea de pódios e bons resultados que o fazem ter 47 pontos de vantagem e só depender de ser o primeiro a cruzar a linha de chegada em Phillip Island na primeira posição, né, na frente de todo mundo, para comemorar o seu título. Consistência, né, amiguinho? Consistência e gostei muito da prova do Albert Arenas. Também fez o que pôde fazer com a moto. Sim, um belo trabalho do espanhol.
Um azar do Tatsuki Suzuki. Cara, Azar os do pilotos os pilotos da casa nessa prova, pela madrugada, né? Não, o do Suzuki deu pena, que ele tava em segundo até o finzinho. Em uma curva, o Celestino Vietti passou. Eu não lembro quem que tava em quarto, acho que era o McPhee que tava brigando com o. Se não me engano, era o McPhee. Eu sei que tinha um piloto brigando com o Japa. O Japa passou. O Vietti passou os dois. Conseguiu o pódio. E ele vai continuar na VR46 ano que vem. Ele vai continuar na Sim, equipe ano verdade, que vem. verdade. Por E falar em. falando pode falar, perdão. Não, eu ia te chamar pra falar, por falar em continuar em equipe, né? Quem abriu a boca foi o povo da Honda, né, Carlos? Sim, sim, o povo o povo da Honda abriu a voz, onde não me lembro agora ao certo o nome do diretor, mas é um dos cabeças da Honda. Falou que se o Lorenzo quiser ficar para 2020, tá de porta aberta, e que a Honda não construiu uma moto à altura para ele. Cara, se não construiu uma moto à altura para ele onde o Marques está triturando a concorrência, imagina se fizesse. Não, e aí entra naquela questão que a gente até já comentou aqui, né? Da. Quem foi que falou? Foi a Juliana Tesser, A né? Juliana Tesser, A isso. Juliana Tesser do Grande Prêmio. Que ela botou no ar a pergunta: o que vale mais? Investir todas as fichas no Mark Marques, que ganhou tudo, ele sozinho foi responsável por fazer. Por fazer da Honda campeã de montadoras e ele já campeão com 4 provas de antecedência. Ou fazer uma moto que todos os pilotos da marca tenham o nível? É uma pergunta que fica aí no ar, né, Carlos? Sim, porque assim, vamos colocar. Quem pilota a 213V versão 2019? Lorenzo, MM, Crutchlow, Nakagami é modelo 18? É, modelo 18. Tá, os três. Cara, é só o Marques que consegue domar a fera. Não, e os outros numa temporada apagadíssima. Não é aquela temporada que você vê, não, pô, o Max ganhou o título sossegado, mas todo mundo ali tá por perto. Não. A moto desse ano foi só pro Sim. Marques. Foi. É aquela coisa assim, eu quero desse jeitinho, assim, assim. Os caras, se a gente fizer desse jeitinho que você quer, o título vem, ele deixa que eu decido. E decidiu. Pois é. E decidiu. E decidiu. Classificação da Moto 3, então, do Lorenzo Dalla Porta 229 pontos, Aron Canet 182, Tony Arbolino 161, Marcos Ramírez 144, John McPhee 136, uma vitória simples e Phillip Island dá o título ao italiano da equipe Leopard. Vamos encerrar o bloco então, gente. Tá na hora de encerrar o primeiro bloco, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fiquem com a gente, é rapidinho, a gente já volta.